Boa noite, pessoal. Vamos lá, o pessoal entrando. Sejam bem-vindos todos a mais um episódio do Hora da Genética. Nosso encontro aí semanal no Instagram da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Nos aguardando aí um pouco a nossa convidada. Muita gente conhecida aí entrando. Boa noite, Denise. Com a nossa convidada. Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui para conversar com vocês. Pois é. Bom, gente, vamos então aí iniciando mais um episódio aí, um encontro semanal do Hora da Genética. Esse encontro particularmente muito interessante. A gente vai falar aí de doenças genéticas muito interessantes aí que eu e a Vera trabalhamos. Eu vou falar um pouquinho da Vera, para quem não a conhece ainda. A Vera, além de nossa diretora científica, é professora titular do Departamento de Genética Médica, Medicina Genômica da Unicamp, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Meu nome é Diogo Soares, para quem não me conhece, sou médico geneticista, sou diretor de relacionamento da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, atuo no Hospital Sírio-Libanês, Núcleo de Medicina Avançada, e no Departamento de Oncogenética do AC Camargo, Cancer Center, e sou responsável pelo Serviço de Genética do Real Hospital Português de Pernambuco. Bom, gente, hoje a gente vai falar, então, sobre duas condições genéticas. Uma chama-se Síndrome de Deleção 22.1.2, também conhecida como Síndrome Velocardiofacial ou Síndrome de George, e uma outra condição que chama-se Síndrome de Beckwith-Friedman. Vera, acho que a gente podia falar um pouquinho, resumidamente, aí sobre o que seriam essas duas condições, né? Para quem não conhece. Então, essas duas condições, ao longo dessa uma hora, vocês vão entender porque elas estão juntas, né? Mas são duas condições bastante diferentes e que têm causas e consequências diferentes, né, em toda a evolução clínica durante toda a vida. Eu vou começar pela síndrome da eleição 22q1.2, que, como o Diogo já disse, a gente chama de velocardiofacial ou de George, que é uma condição que o próprio nome, deleção significa perda. Então, é perda de um pedaço do braço longo do cromossomo 22. Então, para a população não médica, eu gosto da comparação de como se o cromossomo fosse uma fita métrica e a gente perdeu ali um meio centímetro, às vezes 2 milímetros, dependendo da doença. Aqui a gente está falando de uma doença que seria assim numa escala bem pequenininha mesmo, de 1 ou 2 milímetros, né? E é numa região tão importante que causa consequências desde o período embrionário até a idade adulta. Então, o bebê, o feto com deleção do 22, ainda no período gestacional, ele pode crescer menos, ele pode apresentar um defeito cardíaco, que são as duas coisas mais visíveis do período pré-natal. Ao nascimento, esse bebê pode ser menor, pode ter distúrbio do cálcio, pode ter defeitos cardíacos complexos, que podem necessitar de um procedimento cirúrgico muito rápido. Pode ser mais molinho, né? Ou ainda pode ser um bebê que engasga e tem algumas dificuldades do palato, mas ainda pode ser um bebê que, com tudo isso, não se suspeite especificamente da deleção do 22. Então, uma das coisas que acontece, que já foi visto fora do Brasil e no Brasil em dois estudos, um coordenado pela doutora Chong na USP e outro por mim, que o diagnóstico acaba sendo feito por volta dos 10 anos de idade.
Isso não é diferente do que acontece em outros países, né? Mas a gente consegue até entender isso, porque o bebê, quando nasce, ele tem tanta a questão urgência cardíaca, tem tanta necessidade de atenção a isso, ou alimentação, quando tem muito engasgo, que as coisas vão demorando um pouquinho para a gente entender que esse bebê não está um pouco mais molinho, um pouco mais atrasadinho por conta do coração, ou porque não conseguia se alimentar bem. Ele tem um atraso, né, que começa a ficar mais evidente, às vezes acaba tendo uma deficiência imunológica, começa a ter muita pneumonia. Então, é um bebê complicadinho, né? Mas que depois que passa essa fase inicial, os primeiros meses de vida, ou faz uma cirurgia cardíaca, quando é necessário, nem sempre é necessário, é o bebê que começa a evoluir bem, né? E às vezes aí a dificuldade do desenvolvimento, tudo isso acaba sendo sanado com questão de fisioterapia e outros estímulos, e fica difícil até se pensar, como não tem nenhuma característica, embora digam que tem uma face típica, nem sempre tem uma face típica, né? Aliás, geralmente não tem uma face típica, a gente tem quase 200 sinais clínicos associados à deleção do 22, então acaba que demora para esse bebê ou essa criança chegar a se pensar. Tem sido cada vez mais precoce pensar no diagnóstico. Mas pensar no diagnóstico nem sempre no nosso país representa acesso ao exame e o segmento depois, né? Então, vamos dizer que deu tudo certo, esse neném está bem, essa criança evoluiu bem, nós vamos ter uma criança que pode ter dificuldade escolar. Mas é uma dificuldade escolar que às vezes não é tão intensa assim. Então, ela vai indo para frente, tem estímulo, as coisas vão, mas quando chega na adolescência, isso fica um pouco mais evidente. E eu gostaria muito de frisar isso, porque como é uma criança que acaba evoluindo muito bem, às vezes a gente deixa um pouco de lado, a própria família, os próprios médicos deixam um pouco de lado a questão da necessidade da gente pensar como vai ser o futuro dessa criança. Né? No que ele vai poder se inserir na sociedade, no que ele vai poder trabalhar, como que ele vai se virar na vida, né? Que recursos ele tem para isso. O nosso sistema escolar, ele permite que a criança vá tendo acesso a várias séries escolares, então não é difícil chegar uma criança, uma adolescente, né? Completar o ensino médio com dificuldades de alfabetização, de leitura, de entendimento de processos mais complexos, que aí então vai ficar difícil a questão de você conseguir arrumar um emprego, né, ser produtivo, né? E é uma fase também que essa pessoa pode ter sintomas psiquiátricos. Então, que pode acontecer desde os 5, 6 anos de idade, mas fica mais evidente na adolescência. Que seja ansiedade, que seja depressão, né? Que são as coisas mais comuns, mas também nós podemos ter um quadro mais grave de uma esquizofrenia. Essa região da perda do fragmento do cromossomo 22, ela é pequenininha, mas ela tem vários genes ali importantes que a gente nem entende bem o funcionamento deles, mas na mistura de tudo, acaba tendo repercussões em todas as etapas da vida. Então, nós vamos ter um adulto que, quando não bem assessorado, vai ter dificuldade de socialização por conta da ansiedade, né? Vai ter dificuldade de profissionalização. E isso acaba repercutindo na sua vida. Não só isso, também ao longo da vida, ele pode ter altos e baixos com relação à imunidade, altos e baixos com relação ao cálcio. O cálcio, ele tem uma função na musculatura muito importante, né? Então, às vezes as pessoas não sabem bem o que está acontecendo, é uma crise de falta de cálcio, né? Que a gente chama de tetania. Então, é uma condição que é genética, que tem repercussões ao longo da vida, todas possíveis de serem manejadas, isso é que é mais importante, né? Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante, né? E o que é interessante também com relação ao diagnóstico é que existem vários exames que permitem o diagnóstico. Então, a gente tem desde de exames menos, não vou dizer menos complexos, mas mais comuns hoje em dia, né? Mais conhecidos, como o FISH, muito raramente o cariótipo, mais o que a gente chama de MLPA ou o
o array, né? São todas técnicas que qualquer uma delas pode levar ao resultado. E esse resultado não vai mudar ao longo da vida, né? E ele não vai, e ele por si só ele já permite, a partir desse resultado, poder fazer esse planejamento que eu chamo de planejamento de vida, né? Porque o que a gente quer para uma criança, que é com um filho nosso, a gente quer fazer a trilha dele da maneira mais tranquila e mais produtiva possível, né? E o que é possível se isso for bem conduzido. Vera, só fazendo um parêntese aí, eu sei que não é propriamente o escopo da nossa fala, mas acho que essa situação do diagnóstico, acho que foi bem importante a tua fala, e acho que vale a pena aproveitar o momento para a gente enfatizar que não existe um método superior necessariamente ao outro, né? Muito importante. Então, isso acho que é uma coisa muito importante. Tem muitas mães que falam, tá, mas o meu foi um FISH, não foi um array. Será que eu não preciso fazer isso para ter o diagnóstico? Será que fazer esta técnica ou aquela vai implicar numa melhor assistência? Não, né? Para fins de confirmação do diagnóstico, qualquer uma dessas técnicas que a Vera acabou de comentar, elas são perfeitas e é suficiente, não precisa se repetir por mais de uma técnica para confirmação do diagnóstico. É só aproveitar esse parênteses. Isso é muito importante, até porque assim, o complicado é chegar a fazer o diagnóstico, né? Depois de feito o diagnóstico, as coisas ficam mais tranquilas. Você não precisa pensar em outro exame, a gente só precisa pensar em qual seria o plano terapêutico para essa criança ou para esse adulto, né? Às vezes a gente recebe adultos também, né? Sem diagnóstico, né? E especificamente no adulto, é uma preocupação diagnóstica por conta da ansiedade, da depressão, até alcoolismo é uma situação que pode ocorrer. Sim. Né? Então, mas eu acho que em termos de técnica, como o Diogo falou, o diagnóstico é tranquilo. É só chegar até o momento de conseguir fazer o exame. Né? E bastante diferente se a gente pensar na síndrome de Beckwith-Wiedemann, que eu vou falar BWS, porque eu aprendi assim com a associação de pais e de mães. Fica mais fácil de falar. Né? Aqui é diferente da deleção do 22, onde o quadro clínico ao nascimento ele pode ser muito sutil. No BWS, o que a gente tem é um quadro bastante importante. Né? Que é variável, né? Mas vamos dizer assim, o mais comum é um bebê que é grande durante a gravidez, que durante a gravidez pode ter uma abertura da parede abdominal, né? Que a gente chama de onfalocele. É um bebê que ao nascimento ele tem crises de hipoglicemia muito importante. A parede abdominal, quando está aberta, ela exige correção cirúrgica. Outro ponto muito importante é a língua, né? Às vezes a gente tem uma língua muito grande a ponto de ter dificuldade respiratória e precisar colocar uma cânula no pescoço, que a gente chama de traqueostomia. Né? Então é um bebê que ele tem um manejo imediato muito pesado, né? A gente precisa conduzir muito rápido. Mas que, por outro lado, os pediatras neonatologistas conhecem muito bem. Então, se é uma forma mais sutil, não vai ter problema. Mas aqueles que são mais graves, o pediatra reconhece, ele sabe que é. Eu tenho pacientes que soube a vida inteira que tinha Beckwith-Wiedemann e procurou geneticista na idade adulta. Ele falou, não, eu sei desde que eu nasci. Né? Além disso, outra coisa que é importante é que pode existir uma simetria de membros, né, importante, que pode necessitar de avaliação, segmento e intervenção ortopédica, né, em várias etapas da vida, mas é um indivíduo que, se não tiver hipóxia, né, a falta de oxigênio por conta da respiração, se não tiver problemas com relação à glicemia, ele não vai ter problemas de inteligência. Né? Então, esse manejo que é mais complicado no começo, se ele bem feito, permite uma qualidade de vida muito boa, né? Desde que também seja bem manejado. Né? Existe uma coisa importante com relação a Beckwith-Wiedemann, é que uma parte dos casos pode vir a ter complicações do ponto de vista de tumor. Né? Mas para chegar no tumor, eu vou chegar lá, mas eu vou voltar um pouquinho para ficar mais fácil. O que a deleção do 22? Qualquer teste serve para diagnóstico? Aqui não é assim. Né? Nós temos 5 causas diferentes para a síndrome de Beckwith-Wiedemann e cada causa você precisa ser investiga de uma maneira diferente. Né?
E para investigar, muitas vezes, só de olhar o indivíduo você não consegue resolver. Às vezes, examinando o pai e a mãe, você consegue ter um caminho, né? E esse caminho pode ser aquela forma que é a mais frequente, né? Ou aquelas outras que são mais raras. Então, muitas vezes, aqui pode ser que seja necessário mais de um exame, né? E esse exame é importante? Esse exame é importante, porque ele pode determinar a necessidade ou não de você acompanhar e o que a gente chama de rastrear, investigar tumor com maior ou menor frequência. Então, aqui, diferente da eleição do 22, esse manejo faz diferença você ter um diagnóstico da causa, que a gente chama de etiológico, mais precoce. De modo geral, não vai mudar a condução. Se tem assimetria de membro, tem que corrigir. A questão da língua, a gente precisa ver se a fono só resolve. Se a fono só não resolver, em algumas situações a gente tem que fazer uma cirurgia na língua, né? A gente chama para poder reduzir esse tamanho da língua e melhorar a fala, melhorar a respiração. Mas, de modo geral, a questão da hipoglicemia com o tempo vai se superando. Se tudo correr bem, é um indivíduo que, embora tenha nascido grande, a estatura final dele não é diferente do resto da família, né? E as complicações que acabam acontecendo são realmente por conta da falta da oxigenação, da glicemia, às vezes de um tumor. Mas é muito importante dizer que o tumor não afeta a maioria, na verdade afeta a minoria dos casos, né? Então, o desafio de saber qual caso a gente deve conduzir ou não, e aí sim o teste genético ele é importante. Aqui a gente tem testes diferentes. Fala, Diogo, você está com carinha de poder falar uma coisa importante. Não, uma pergunta aqui que acho que cabe para o momento do Jonathan, se é possível que ela seja herdada. Eu acho que dentro desse contexto de teste diagnóstico, diferentes mecanismos, é uma excelente pergunta. Existe uma forma herdada, sim. Né? Por isso que o exame dos pais é importante para a gente dizer se vale a pena seguir por esse caminho ou se a gente vai conduzir de uma outra maneira. Nem sempre é herdada, mas pode ser herdada, né? E outra coisa também que eu acho que é importante é que essa região que afeta o cromossomo e pode causar, sim, dá licença. Quando você investiga, às vezes você tem que fazer mais de um teste. Você vai para o teste mais frequente, ou aquele que você acha que e pode não ser aquele. Nós precisamos tentar uma segunda, pode tentar até 5 vezes. A gente espera não tentar 5 vezes. Não precisar chegar lá, né? Mas se chegar, a gente não vai espantar, né? E o que acontece, então, é que a gente tem uma situação diferente da deleção do 22 em termos de manejo, né? As questões ortopédicas, fonoaudiológicas aqui, elas são bem importantes. Quando eu digo fono, eu incluo otorrino ali, porque é um manejo complexo, né? Às vezes um pouco maxilo, mas em geral é uma criança que vai evoluir bem se tudo for manejado apropriadamente. Não quero frisar a questão do tumor com muita ênfase, porque, como eu já disse, é uma parcela menor dos casos que vai ter isso, né? Embora quando eu fiz genética, quando eu comecei a fazer genética, que a gente não tinha todas essas informações e não tinha como fazer diagnóstico, a gente acompanhava todas as crianças a cada 6 meses para evitar de passar um diagnóstico precoce de um tumor, né? Mas hoje em dia a gente tem a opção de saber qual é a criança que precisa ou não de um segmento mais precoce, mais atento com relação a isso. E aí que é o grande nó, né? Os testes, diferente da deleção do 22, aqui eles não é que eles não existem, eles existem, né? Mas o acesso é muito mais difícil, né? Então, se o diagnóstico clínico aqui é mais fácil, o diagnóstico para manejo, que é laboratorial, ele é bem mais complexo. Então, nós temos aqui 2 situações completamente diferentes, né? E para as duas, existem recomendações internacionais. Existem manuais para manejo desses pacientes, sendo que muitas vezes, isso é uma coisa que eu vejo muito, às vezes a família é orientada, tem relatório, nós temos um manual para pais, né, no projeto Craniofacial Brasil, ele é disponível online, depois a gente pode deixar o endereço aí, vocês podem baixar e ele é de livre acesso, tem também um manual feito para profissionais de saúde, mas tem tudo escrito lá o que tem para fazer. Mas nem sempre isso é feito,
né? Então, muitas coisas, assim, a questão da avaliação tiroidiana, estou falando de deleção do 22, avaliação tiroidiana, a questão do cálcio, da função renal, tem várias coisas que ao longo da vida precisam ser mantidas, na questão da imunidade, precisam ser repetidas, né? E que acabam não sendo, né? Já tem diagnóstico, como eu disse, é uma criança que vai evoluindo bem, e aí isso fica para lá. Eu acho que isso é bem importante, né, Vera? Acho que, principalmente para a deleção do 22, a gente tem esses dois grandes pontos a trabalhar, né? Um é realmente tornar essa suspeita diagnóstica mais precoce, né? Então, focar, apesar da variabilidade clínica, né? Já teve muitas apresentações possíveis, mas esses achados principais, né, da cardiopatia, principalmente com os vasos da base, né, acometidos, a conotruncal, a hipocalcemia nesse período, principalmente neonatal, a imunodeficiência. Então, são sinais muito sugestivos e que a gente precisa trabalhar sempre, né, nesse alerta com os pediatras, neonatologistas. Mas um outro ponto muito significativo que a gente vê com muita frequência é esse manejo, esse segmento clínico que, por vezes, ele fica a desejar, né? E às vezes eu brinco que nós geneticistas somos um pouco gerentes nesse processo. Então, não só nesse aconselhamento genético, mas nesse monitoramento, né? É uma condição que precisa realmente de um acompanhamento multidisciplinar, mas a gente fica ali fazendo esse gerenciamento, né? Porque realmente são muitas frentes. Eu cheguei à conclusão de se o geneticista não tomar para si a questão de conduzir a história natural, é impossível. E a gente precisa dos 12 especialistas para ajudar na condução. Mas se a gente não fizer esse gerenciamento, como você falou, as coisas ficam complicadas, né? No Beckwith-Wiedemann, na verdade, as coisas são mais estanques, né? Às vezes é uma questão ortopédica aqui, é uma questão fonoaudiológica ali, as coisas vão se resolvendo. Mas o acesso ao ortopedista também não é simples. O acesso ao exame a gente já comentou, né? A fono especializada, porque tem que ser uma fono específica de motricidade oral, né? Já é um profissional que às vezes você não acha com tranquilidade, né? Para poder fazer terapia. Então, todo esse acesso à saúde acaba também prejudicando, né? Então, o manejo em si do Beckwith-Wiedemann, ele não é tão complexo, mas ele se torna por dificuldade de acesso. Então, em resumindo, nós temos dificuldades para as duas doenças, para fazer diagnóstico por exames, né, por razões diferentes, mas nós temos, e nós temos dificuldades no manejo. Então, por isso que essas duas coisas estão juntas aqui hoje. Então, é aí que a gente queria chegar, né? Então, você quer fazer pergunta, Diogo? Tem coisa aí? Senão eu vou tem algumas perguntas aqui. Realmente essa dificuldade acho que a gente tem, e é muito claro aqui, já comentaram, né? A questão do acesso a esses exames diagnósticos, né? Por mais que, diferentemente aí do Beck, para os 22, que um desses exames seja suficiente, mas, na verdade, nenhum deles ainda está incorporado dentro da dinâmica do SUS de rotina, né? A gente tem com a portaria 199, a gente espera ter uma facilidade nisso, mas ainda não decolou, né? Então, a maioria das vezes, esses casos acabam sendo direcionados para centros de pesquisa que estejam trabalhando com a deleção para a gente conseguir fazer diagnóstico, e Beck também não é diferente, né? Então, a gente tem ainda muitos entraves nesse âmbito do SUS, não só para o manejo, mas para fins de diagnóstico, né? Tem uma pergunta aqui do Henrique, que acho que talvez ele tenha entrado depois, perguntando se a síndrome de Beckwith-Wiedemann só causa atraso no desenvolvimento devido à hipóxia, ou a síndrome em si já tem essa característica. Realmente, ela não tem essa característica, ela é secundária na maioria dos casos, né? Aqueles casos que é primário a gente não sabe bem porque aconteceu, né? Se você não consegue identificar uma causa, mas em geral é uma condição que não causa déficit intelectual. A outra pergunta aqui é com relação a como fazer o acompanhamento dessas síndromes. Então, acho que também a gente já meio que respondeu isso no âmbito do SUS. Então, acaba que esses pacientes vão sendo seguidos em serviços de referência, né? E até para fins de diagnóstico e para esse acompanhamento evolutivo. E aí é feito dessa forma, com as dificuldades que a gente realmente enfrenta no SUS, que a Vera acabou de comentar, né? O acesso a esses profissionais específicos, mas seria feito dessa forma.
Mas aí eu acho que também tem uma coisa, né? Eu acho que por mais difícil que seja, a família tem que ter um papel de tomar para si também o que precisa ser feito, né? De saber o que precisa ser feito. Então eu comentei com relação ao manual que a gente tem disponível online para a deleção do 22 no site do Projeto Crânio Fácil Brasil, que eu espero que a Bela, que deve estar nos assistindo, possa colocar aqui o link para quem quiser, né? E o manual para manejo de direção de Beckwith Wiedemann já foi traduzido, né? Ele foi traduzido de um registro americano, do Children's Hospital Filadélfia, e vai ser colocado também o link lá. Ainda não está, mas estará. Então, qual que é a ideia? Que pelo menos as famílias tenham em mãos o que precisa ser feito em cada faixa etária. Né? E que ela partilhe com seu pediatra, com seu otorrino, com qual profissional que esteja acompanhando, para falar, olha, meu filho tem isso e ele precisa seguir dessa maneira. Né? É um jeito da gente poder auxiliar. Né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Né? A gente está falando aqui de doenças raras, né? A síndrome de eleição aí uma incidência de mais ou menos um caso a cada 3, 4 mil indivíduos, e a de Beckwith ainda mais rara, né? 1 a cada 10 a 13 mil nascidos vivos. Então, naturalmente, muitos profissionais médicos e de outras áreas da saúde, eles não estão familiarizados com essa questão do manejo. Então, os pais, os pacientes devem ser coparticipantes nesse processo e não há problema algum. Você está andando lá, a gente vê isso com muita frequência, né, no ambulatório. O paciente anda lá com, olha, o checklist é aqui, eu tenho essa doença, já anda com resumo e tal. Então, faz parte do processo, né? Nem todo o profissional de saúde está habilitado, tem experiência com isso. E como a Vera bem disse, né, os pais, pacientes têm que estar engajados também nesse processo. E quanto mais eles forem apresentando a doença para os seus profissionais de saúde, mais fácil vai ser o manejo dela. Né? Então, é um processo educativo de todo mundo. Né? A gente aprende com as famílias, né? As famílias nos ajudam a transmitir essa informação e os outros profissionais também vão aprendendo. Né? É uma troca constante. Vera, fala um pouco para a gente, eu acho, você citou aí algumas vezes, o projeto Crânio Fácil Brasil. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre ele, né? Ele tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? O projeto ele foi desenhado em 2002, né? Com outro formato, mas desde 2006 nós temos um projeto que ele é sediado na Unicamp, mas na verdade ele já nasceu multicêntrico e já nasceu multiprofissional. E a ideia é de trabalhar em 3 linhas, né? A questão do diagnóstico, a questão da pesquisa e a questão da educação. Né? Então, a educação de famílias e de profissionais de saúde. Então, essas coisas sempre andam muito juntas. Hoje nós temos 8 centros no Brasil que são credenciados e que trabalham com a gente, na ideia de ter o mesmo protocolo de investigação, o mesmo protocolo de nomenclatura, o mesmo protocolo de manejo. Então, a ideia é que a gente consiga, como o Diogo disse, são doenças raras, quanto mais a gente souber sobre elas e sobre a realidade brasileira, mais fácil é nós conhecermos como a gente pode lidar com isso e adaptar as necessidades às condições e às características do nosso país. Então, nós temos centro no Nordeste, tem em Alagoas, em Natal, Fortaleza. Eu estou esquecendo alguém. Nós tivemos Pernambuco por um tempo, né? Nesse momento a gente não tem. Temos o Santa Catarina, temos Joinville, Porto Alegre, em estado de São Paulo, em Campinas e em São José do Rio Preto. Eu acho que eu falei todo mundo. Mas nós há muito tempo trabalhamos juntos, né, na ideia de uniformizarmos e termos a possibilidade de oferecer o mesmo tipo de atenção aos pacientes que nos procuram. Nós começamos com fenda oral e das fendas orais, chegar na deleção de 22 foi muito fácil, porque é uma alteração palatal frequente, né, pode ou não ter fenda de palato, mas era uma necessidade real de falta de acesso ao exame. Então, nós fizemos vários projetos de pesquisa onde o diagnóstico era critério para inclusão. Então, de modo que muitos indivíduos, muitos pacientes foram investigados assim. Nós temos uma base de dados, né? Essa base de dados é voluntária, né? Mas a inserção do dado do paciente lá permite
que se houver uma necessidade, ou uma oportunidade de fazer parte de algum projeto, que ele seja beneficiado de alguma forma, ele é convidado, pode ser convidado a participar, né? E avaliado dentro desses centros que fazem parte do projeto. Então, dentro desse conceito, Beckwith Wiedemann entrou aí também de uma outra maneira, né? Foi uma maneira até bastante interessante. Então, se a deleção do 22 foi uma questão ativa do projeto, porque fazia parte do diagnóstico diferencial inicial de fenda, né, de fenda oral, eu fui procurada por uma mãe, né, que na verdade é mais do que mãe. A Suzana possivelmente está nos assistindo, ela é professora universitária, ela é andrologista e mãe de duas meninas lindas, como ela disse, muito orgulhosa, né, das meninas. Mas não vou conseguir citar tudo, Suzana, porque agora não está aqui na minha tela. Mas ela conseguiu reunir um número muito grande de famílias com Beckwith Wiedemann e fizemos um encontro na Unicamp, que era um encontro educativo das famílias, né? Foi onde nós percebemos a dificuldade de acesso igual para a investigação diagnóstica, né? Esse encontro foi todo planejado pela associação, né, pela Suzana em especial, com a participação da Vera Meloni, geneticista também em São Paulo, e ela acabou que conseguiu trazer a doutora Jennifer Kerish, que é do Hospital da Filadélfia, que vem a ser a pessoa que coordena o registro internacional de Beckwith Wiedemann. Então, dentro do projeto Cranioface Brasil, nós estamos dirigindo para esse registro internacional, com uma coisinha que antes muito necessária, que é oferecer a confirmação diagnóstica, né? Então, a questão da inserção do projeto nessas duas condições é isso, é facilitar o acesso à investigação clínica, favorecer outros estudos que possam beneficiar a nossa população. E aí entra a questão da qualidade de vida, né? Então, nesse momento, nós estamos começando 2 projetos diferentes nas duas síndromes, mas que são complementares, né? São projetos dirigidos à investigação do acesso a serviços de saúde e as dificuldades nas duas síndromes, a qualidade de vida dos indivíduos e das famílias que têm alguém com deleção de 22 e Beckwith Wiedemann em suas famílias. E aí, nós estamos em 2 momentos diferentes. Na deleção do 22, nós participamos há 2 anos atrás de um programa de reconhecimento facial da deleção do 22, né, que mostrou que haviam diferenças populacionais. Então, uma das coisas que nós pretendemos fazer nesse projeto também é fazer a comparação das características faciais nas diferentes regiões. Até para responder uma pergunta aí de uma pessoa que colocou, se nós tivermos um programa que você pode colocar no celular, está longe disso ainda, né? Mas a gente vai chegar lá, de poder o pediatra, o neonatologista, fazer o reconhecimento das características mais importantes no seu celular, é possível que o diagnóstico venha a ser mais precoce, né? Então, neste projeto, a gente vai abordar essas 3 coisas, né? O acesso à saúde, a qualidade de vida e o reconhecimento facial. Para Beckwith Wiedemann, a gente também vai testar, vai investigar acesso à saúde, vai investigar a qualidade de vida do indivíduo e de algum familiar que seja cuidador. E nós vamos partir para o diagnóstico etiológico, ou seja, da causa da Beckwith Wiedemann, para assim a gente poder fazer parte do registro internacional. Então, são 2 situações diferentes, mas são complementares porque uma serve de controle para a outra, né? Eu acho que essa questão da qualidade de vida é um aspecto fundamental, né? A gente que acompanha esses pacientes e conversa muito com os familiares, já fizemos encontros dos pacientes, etc., a gente vê o quanto que isso é significativo, né? Como um paciente com a doença rara como um todo, mas particularmente da deleção do 22, que existe um impacto muito grande por esse componente comportamental das crianças, e enfim. Então, a própria Michelle está aqui comentando sobre a dificuldade do diagnóstico da esquizofrenia, o acesso a esse acompanhamento, né, terapêutico, até mesmo no caráter preventivo e tal. Então, isso tudo tem um impacto muito significativo e a gente ter acesso a essa informação de forma mais objetiva, né? O impacto de tudo isso na qualidade de vida é
muito significativo, né? A gente sabe que tem uma repercussão muito importante aí. E uma pergunta... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar que é outro assunto. Pergunta. Pode. A gente recebe muito, possivelmente em outros serviços também, dentro do serviço universitário, perguntas de família, falam, olha, meu filho tem uma doença rara, eu quero fazer parte de um projeto para estudar melhor, né? E, então, o projeto Cranioface Brasil, ele tem essa característica de agrupar pacientes com a mesma característica para estudar. E não só nós coordenamos o projeto, que fique claro que qualquer centro participante pode coordenar, né? E pode propor também. As famílias também podem propor e a gente executa dentro do que seja possível, porque existem as limitações também de pessoal, de orçamento e tudo mais, mas a gente procura atender. E existem projetos que não são tão diretamente voltados para o paciente, mas que podem ter consequências relevantes, né? O projeto Cranioface Brasil também tem a professora Maria Isabel Melaranha, da Escola Paulista da Unifesp. Que está aqui, está acompanhando nossa live. Então pelo menos não estou falando, estou fazendo propaganda, Bel. Mas ela trabalha conosco e está desenvolvendo uma linha muito interessante com relação à escoliose e alterações cardíacas, né, de gravidade de alterações cardíacas, que não depende do paciente em si, e sim do resultado do exame dele. Então, ao estar conectado dentro desse projeto, dentro da base de dados Cranioface Brasil, permite, se o paciente não é obrigado nem a se registrar, nem a participar de todos os estudos, mas permite que ele seja informado que esse projeto existe, ou que outros projetos existem, e que ele pode vir a participar, se ele quiser, né? Então, a ideia é que seja um crescente. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue buscar, mas sempre, e é uma coisa que para mim, na minha cabeça, é muito claro, por mais que a gente faça pesquisa básica, o retorno para o paciente ele é essencial. Então, todos os indivíduos que participaram do projeto até agora, eles têm retorno. Positivo ou negativo do seu resultado do exame, positivo ou negativo com o resultado de outras investigações científicas, né? Mas isso é transmitido para eles. Como o Diogo falou, nós fazemos um encontro anual, especificamente para a deleção do 22. Para Beckwith Wiedemann, a gente teria um agora em outubro, não sei exatamente como é que vai ficar, mas a ideia é que seja a cada 2 anos, porque vem as famílias do Brasil inteiro, né? E a logística financeira é mais complicada. Mas a ideia é essa, né? Da gente poder divulgar para as famílias também o que é feito do ponto de vista de pesquisa que pode auxiliar em curto prazo ou em longo prazo, pensando no diagnóstico precoce ou pensando em minimizar complicações, né? Temos 2 perguntas aqui interessantes, Sara. Uma é com relação a... Muito interessante a pergunta. A relação entre a deleção do 22 e alterações do cromossomo 10. Então, na verdade, essa é um diagnóstico, acaba sendo um diagnóstico diferencial, né? Então, existem alguns pacientes, né, que têm o fenótipo compatível com a síndrome de George, a síndrome velocardiofacial, e, na verdade, a alteração é uma microdeleção também, a perda de uma parte aí do cromossomo, mas o braço curto do cromossomo 10. Então, não é uma outra região do genoma, um outro cromossomo que estaria acometido, mas que tem uma certa simulação com o quadro clínico, tem uma similaridade aí. Então, foi uma pergunta interessante. E é legal porque, assim, a tecnologia mudou, né? Então, o que antes a gente agrupava porque clinicamente era parecido, hoje em dia a gente consegue separar porque as técnicas permitem separar, né? Mas em muito tempo houve essa associação, não é a deleção, não é velocardiofacial causado pelo problema do cromossomo 10. São 2 coisas diferentes que têm um fenótipo parecido, sobreposição. Né? Parecido. Mas é interessante isso. Eu tenho uma paciente que eu acompanho, aliás, é muito interessante porque ela procurou, ela era adolescente, ela falou, eu estou vindo aqui porque eu sei que eu tenho um problema e ninguém acredita. Todo mundo fala que eu tenho problema para aprender porque eu sou preguiçosa. Não é, eu tenho um problema. Eu olhei para ela e falei, eu acredito que você tem um problema, eu vou fazer um teste para isso. Essa história está rolando já tem 20 anos e, na verdade, ela não tinha uma deleção do 22, ela tinha uma deleção do 21, tinha deleção do 21, que só depois dos exames de array que a gente pôde confirmar o que ela tinha, né? Então, hoje em dia ela é adulta e tudo mais, mas realmente tem coisas que só o tempo e a tecnologia pode ajudar.
E uma outra pergunta que fizeram aqui é para falar um pouquinho mais sobre esses diferentes testes na BWS. Que seria esse citoteste? Acho que falar um pouquinho sobre isso. Então, para falar teste, a gente não consegue falar muito rapidinho, nem muito profundo, tá? Mas eu vou começar, eu não vou nem começar do que é mais frequente ou não, vou começar do que é mais fácil de explicar ou não, tá? Então, uma primeira coisa que pode acontecer é que no cromossomo 11, no braço longo do cromossomo 11, a gente tem duas regiões ali que são importantes para controle da glicemia, para crescimento. São duas regiões ali bem importantes, que elas têm um funcionamento entre elas independente, né? Então, uma primeira situação que pode acontecer é perder essa região, um pedaço dela ou ela inteira. É, de novo, uma deleção, uma perda dessa região, né? E esse pode acontecer como uma perda, só ela, ou pode acontecer por uma alteração no formato do cromossomo, né? O formato do cromossomo, que a gente chama de uma translocação, uma alteração no padrão de ordem das informações genéticas do cromossomo, ao formar como eu digo, formar o gameta, né? Ou óvulo ou espermatozoide, acabou que aquilo ali não deu muito certo e perdeu um pedacinho porque estava translocado, estava invertido, estava fora do lugar habitual. Essas são duas causas. Uma outra causa é que dentro desses dois núcleos que a gente tem ali no cromossomo 15, que controlam o crescimento, controla tumor, controla glicemia, você pode ter um mecanismo que a gente fala que desativa alguns genes, que é o imprinting, né? Então, se para a deleção ou translocação a gente usa um exame que pode ser um cariótipo, pode ser um FISH, né? Ou até um array, mas o array tem umas restrições com relação à translocação, porque ele não vai resolver esse problema, né? Para ver essa questão de falta de funcionamento da região, que é alteração no imprinting, a gente tem que usar um outro tipo de teste, que é um teste de metilação. A gente ainda tem uma outra opção, que é nessa região ter uma mutação, uma variação do material genético ali que faz as coisas não funcionarem bem. Essa é a forma que pode ser herdada, né? Então, a gente tem que fazer um outro teste, que é um sequenciamento do gene. Qual que eu não falei ainda? Acho que todos, né? Acho que todos. Acho que foi tudo. Não, falta o mosaico. E a gente também tem uma outra situação onde uma parte do corpo tem uma alteração de crescimento diferente da outra. Mosaico, igual a gente faz o mosaico de azulejo, é um indivíduo que tem diferentes constituições genéticas vindo da mesma pessoa, né? Umas vai funcionar melhor e outras vão funcionar diferente, e dando um crescimento e características diferentes para aquele lado do corpo onde isso acontece. Que também a gente vai investigar de uma outra maneira, né? Então, vai depender do que nós examinamos, e por isso examinar os genitores é importante, para ver se a gente precisa começar direto investigando essa forma das variantes, que tem essas mutações nos lugares, ou se a gente vai partir, ou se tem alguma história familiar que nos remeta a fazer um exame de cariótipo, seguido de array, se for o caso, né? Ou se a gente vai partir para um teste de metilação. Então, vai depender do que a consulta nos transmitir, né? E o que a família nos trouxer de informação. Perfeito. Acho que resumiu bem aí os mecanismos e entendendo bem essa diferença, né? Eu acho que reforçar isso. Nesse contexto aqui, para essa condição específica, a gente pode fazer metodologias que são complementares a fim de fechar esse diagnóstico. Ao passo que na deleção do 22 eu repito isso, porque acho que é uma fala muito frequente, um questionamento muito frequente, talvez alguém tenha entrado depois e não ouviu. Não há necessidade de se fazer mais de uma metodologia. É muito frequente a gente ver isso entre os pais. Mas o meu foi feito pelo diagnóstico de MLPA, o meu foi por FISH. Será que eu não preciso fazer um FISH também? Ou por array? Enfim. Então, não há necessidade de complementação, de repetição por técnicas diferentes para se fazer o diagnóstico da deleção do 22. Acho que aí a gente tem a questão na situação de que a gente tem que investigar genitor, né? Na deleção do 22, aí vai fazer diferença o que teste você vai usar, né?
quando você tem uma alteração, eu brinco que é mantra do geneticista. Se você tem uma alteração do cromossomo que é estrutural, você tem que investigar genitor. Né? Então, na deleção, você perdeu, então você tirou uma parte da estrutura do cromossomo que a gente precisa saber se ela é herdada ou não. Muitas vezes não é, mas a gente faz parte do processo de aconselhamento genético saber de onde vem. Né? Então, nessa situação, o ideal é fazer um teste onde você localize perdas ou alterações de formato do cromossomo. Então, o ideal é usar um FISH, né? Ou existem outras técnicas, não é a única, né? Mas esse é o mais tradicional, né? Você pode usar microsatélite, pode usar outras alternativas aí. Mas não adianta falar, eu vou querer um teste mais sofisticado do tipo array, porque ele não vai se prestar a essa situação de aconselhamento genético, né? Agora, para Beckwith Wiedemann, a situação vai depender do que a gente encontra, né? E aí a gente vai conduzir apropriadamente. Isso eu acho que é uma outra questão muito importante, né? Que por vezes passa, né, Vera, a questão da investigação dos pais. Então, isso é muito importante durante o processo de aconselhamento genético, os pacientes com diagnóstico confirmado de deleção do 22q, que sejam investigados os pais, porque existe uma variação muito grande, que a gente chama de variabilidade fenotípica. Então, o quadro clínico ele pode ser muito variado, mesmo dentro de uma mesma família. Então, às vezes, a criança tem uma cardiopatia, tem um acometimento mais importante de outros órgãos e sistemas, e os pais podem ter um acometimento muito sutil. Às vezes, só apenas um componente comportamental, cognitivo, alguma alteração psiquiátrica, e isso pode passar despercebido. Às vezes, quando não passa por um olhar, né, o que a gente chama de genética de Gestalt. Então, a gente tem um olhar mais treinado e, às vezes, só de bater o olho a gente consegue suspeitar. Mas, às vezes, pode estar passando aí por um outro especialista que, eventualmente, não consiga perceber isso. E isso tem uma implicação muito significativa na orientação, no aconselhamento reprodutivo desse casal. Então, é bastante importante que os pacientes com o diagnóstico sejam avaliados por um geneticista para que seja feito esse aconselhamento genético. E tem aí... Pode falar, Vera. E lembrando que tanto na deleção do 22 quanto no Beckwith Wiedemann são indivíduos que podem se reproduzir também, né? Então, o aconselhamento genético também chega para aqueles que na idade adulta desejarem reproduzir, né? Com riscos que vão depender de cada doença e de cada tipo da doença também, né? No caso da Beckwith Wiedemann. Então, não é porque ele tem a deleção ou que tem Beckwith Wiedemann que ele não tem possibilidade de reprodução. Todo acompanhamento nosso se dá para que ele chegue à idade adulta e que possa ter a sua inserção social completa, né? Se houver desejo de reprodução, aí compensa de novo conversar com o seu geneticista, e de verdade eu tenho tido experiências bem legais com relação a adolescentes que viraram adultos, né? E que já estão em fase de reprodução, que já tiveram bebês, praticamente já sou avó, né, de alguns bebês, mas que também tem cuidados específicos para a gravidez, né? Para gravidez e para parto, e para o cuidado de recém-nascido também. Então, para nossa sorte, a vida é um fluxo contínuo, né? Se a gente cuida bem de pequenininho, a gente tem a possibilidade de ter uma evolução satisfatória, ter uma fase adulta feliz, inserido, e quem sabe, com interesse reprodutivo, que a gente possa vir a colaborar na solução desse dilema de ter ou não filhos, ou como eu vou me comportar com relação à gravidez e tudo mais, né? Então, eu acho que é uma das coisas felizes de ser geneticista, né? De poder acompanhar. Eu sou geneticista e gosto de acompanhar. Eu adoro, assim. Eu tenho um paciente velho já, assim, né? E velho, que é mais novo do que eu, né? Mas, assim, que já está na fase adulta e que você tem um outro tipo de relacionamento, que você conheceu desde pequeno e você dirigiu a vida dele para que ele pudesse ter o melhor dele junto com a família, né? Porque, na verdade, a gente não dirige nada, a gente dá uns comandinhos, sim, mas ali o trabalho de todo dia é da família mesmo. Né? Eu estava brincando, eu dei aula essa semana, eu estava brincando que o geneticista é como o médico da família, né? Vai do recém-nascido ao idoso, a gente vai acompanhando aí evolutivamente e sempre com esse contexto, essa visão da família como um todo, né? Então, realmente é muito gostoso fazer esse acompanhamento evolutivo. Vera, a gente tem mais um tempinho aí,
para falar um pouquinho, talvez fazer as considerações finais. As pessoas que não conseguirem acesso ao site do Projeto Cranioface Brasil, acesso aos guias que a Vera comentou, podem procurar a gente pelo direct ou pelo próprio formulário de contato da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, né? O site, que a gente consegue repassar isso, tá, pessoal? A partir da manhã, então, a ideia é que a gente usasse essa live também para divulgar esses projetos que estão começando. Os interesses, a partir de amanhã a gente vai começar a divulgar pelo Face, pelas mídias sociais, pelo site da faculdade também, contato para famílias que quiserem participar de qualquer dos dois projetos. A gente pode acolher, né? Tem todo o interesse em acolher, e quanto mais famílias, a gente realmente quer expressar o que é o acesso à saúde e como a gente pode melhorar o diagnóstico com relação às diferentes regiões do país. Então, quanto mais a gente divulgar e quanto mais acesso tivermos, mais interessante é. Então, eu fico muito feliz se a gente puder divulgar. Quem estiver aqui também, a partir de amanhã nós vamos começar então, nas mídias e no site da faculdade. Eu sei que o Diogo está trabalhando bastante, a gente tem um portal da pesquisa no site da sociedade. Assim que sair, essas informações vão estar colocadas lá também, mas eu suponho que em algum lugar aqui a gente tenha já colocado o link para contato, ou o telefone, o WhatsApp para contato para isso. Né? A Bela Maia, que é a aluna que está envolvida no gerenciamento de todas essas informações, podem divulgar. Ou então depois a gente coloca na página da sociedade também. Isso, canais aí temos vários, né? Vocês podem nos contactar aí pelo direct do Instagram ou pelo próprio site, formulário de contato do site da SBGM. A gente está à disposição. Né? Eu acho que é isso, e contamos com vocês. Acho que a gente está vendo vários pais aí, várias mães acompanhando a live e também pedindo que vocês repliquem, né, essa informação para eventualmente aqueles que não conseguiram assistir, não conseguirem acesso. A gente sabe que tem os grupos aí no WhatsApp, que facilita bastante também. E quanto mais gente realmente participar desse inquérito, quanto mais informações a gente conseguir ter, melhor fica a análise, melhor a gente tem condições de ter uma noção, um panorama aí da situação e pensar em estratégias para melhorar o processo, né, Vera? Sim, e uma outra coisa importante que é um compromisso do projeto assim, de muitos anos, né? As informações coletadas, elas vão de volta para a família, então o que a gente conseguir de questão de acesso, de qualidade de vida, de propostas de melhoria, de incremento de qualquer uma dessas etapas, e mesmo dos registros fotográficos, que na verdade vão ser usados para compor um software, a gente não vai mostrar fácil para ninguém, são todas devolvidas em forma de explicações, ou de conteúdo, ou de exame, se for um caso de exame, para os pacientes, famílias que participarem. Né? Então, seja encontro presencial, seja por e-mail, essas informações são repassadas, né? Que possam ser usadas da melhor maneira. Né? Isso. A Sabrina perguntou aqui se a live vai ficar gravada. Sim, Sabrina, vai ficar gravada no Instagram aqui da SBGM, vocês conseguem ver pelo IGTV depois. Bom, acho que era isso, Vera. Fazer mais alguma consideração de final? Eu acho que a consideração mais importante que eu gostaria de fazer é que o médico geneticista, ele é um parceiro real da família. Né? Não tem nenhum de nós que não seja alguém envolvido em ter e oferecer recursos para melhorar a qualidade de vida do indivíduo e da família que tem uma doença genética. Né? Então, dentro desse contexto, quer seja a Direção de 22, quer a Beckett Widman, ou outras famílias, associações de famílias que queiram participar de um projeto semelhante com relação à qualidade de vida, nós estamos abertos a isso, pode fazer contato, que é uma intenção que a gente tenha traçar um panorama com relação à qualidade de vida das doenças genéticas no Brasil e de acesso à saúde, que são diferentes nas diferentes regiões e nas necessidades dos seus pacientes, né, das diferentes doenças. Nós temos todo o interesse. Né? Então, que fica aberto o contato se vocês quiserem participar. E, basicamente,
fico à disposição aí se vocês precisarem de mais alguma coisa. Mas eu acho que conseguimos, né, Diogo, transmitir um recado. Isso, é. Acho que, dado o curto tempo que a gente tinha, acho que a mensagem foi muitíssimo bem passada. Eu queria agradecer, Vera, pela participação aí, pela parceria. E agradecer a todos os que nos assistiram aí, todos os pais e mães, muitas carinhas conhecidas, todos os profissionais de saúde que assistiram. Aí a Bel acompanhando aí, Bel, você é uma parceirona nossa. Muito obrigado a Carol também, Carol Fono. Bom, gente, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui e contem sempre conosco. Um abraço, uma boa noite e bom fim de semana. Até mais, gente. Até Um mais. abraço. Tchau.